Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da Palavra de Deus, do nosso Manual de Instruções para a Vida de Riqueza, Sabedoria e Vida Plena. E vida plena de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 2 de janeiro e o ano é 2024. Então estamos começando mais um ciclo, mais um ano de glória, mais um ano de riqueza, de vida plena e muita prosperidade. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 3 do livro de Números. O livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia Sagrada e também o quarto livro escrito por Moisés. Só lembrando que o livro de Números é uma continuação do livro de Levíticos e também é um censo, foi o primeiro censo, uma espécie de censo que foi ali feito por Moisés junto ao povo de Israel, a fim de descobrir o número de homens de 20 anos acima, a partir de 20 anos ou mais, que estivessem prontos para a batalha, para a guerra. Então este basicamente foi o primeiro censo realizado, é uma espécie de censo ali junto ao povo de Israel. E este número deu por volta de 603.550 homens, 603.550 homens. Número de homens, não se fala se estão inclusos aí as mulheres e provavelmente também não estão incluso as crianças nem os velhos que não estivessem prontos para a guerra. Então estamos fazendo a leitura da série Números, e estamos agora e hoje vamos fazer a leitura do terceiro capítulo do livro de Números, perfeito? Então vamos fazer a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo, faça aí a sua inscrição, é totalmente de graça. Mas se isto for muito para você, for muito trabalho para você, então apenas deixa aí o seu like, aquela mãozinha de positivo ali, o seu gostei, perfeito? Que isso vai estar fazendo com que a plataforma distribua este conteúdo para mais e mais pessoas e já vai estar nos ajudando muito. Dê aquela força então aí com seu like, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, dia 2 de janeiro, façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia, mas se o seu dia for ruim, a culpa é toda sua. Faça por onde o seu dia ser bom. Procure esvaziar a sua mente para fazer o seu dia ser bom. Perfeito? Então vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida, e como eu sempre falo, aqui você encontra a resposta para todas as questões relacionadas à sua vida, sejam questões sentimentais, questões amorosas, questões de relacionamento, questões familiares, questões de trabalho, questões financeiras. Você vai encontrar resposta para todas as questões da sua vida aqui na nossa Bíblia Sagrada, no nosso manual de instruções para a vida. Então vamos fazer a leitura hoje do capítulo 3 do livro de Números, lembrando que esta é uma série, então já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, já temos os vídeos aí no nosso canal. Então se você quiser obter o conhecimento dos demais vídeos, basta você acessar a playlist aí
no nosso canal, a playlist chamada Números. Aí você vai encontrar os vídeos anteriores. Então bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje. Vamos ler e comentar, como já disse, o capítulo 3 do livro de Números, perfeito? E no capítulo 3, versículo 1 diz assim: estas são também as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Então, as gerações de Arão e também de Moisés, quando Deus falou com Moisés no monte Sinai, só lembrando que eles acamparam ali no monte Sinai, no deserto do Sinai, por aproximadamente 2 anos. O povo de Israel ficou acampado ali por aproximadamente 2 anos ali no monte Sinai. Versículo 2: E estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, e Abiú, Eleazar e Itamar. Então Arão tinha 4 filhos homens. Não se diz aqui quantos homens, aliás, quantas mulheres, quantas filhas mulheres Arão tinha. E estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para ministrar o sacerdócio. Então, estes 4 eram os filhos de Arão, a quem Deus consagrou para serem os sacerdotes do tabernáculo de Deus. Versículo 4: E Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar ministraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Então Eleazar e Itamar ministraram os sacerdócios diante de Arão, seu pai. Perfeito? Então estes são os primeiros sacerdotes do templo de Deus, ou seja, Eleazar e Itamar. Versículo 5: E o Senhor falou a Moisés dizendo, versículo 6: Traz a tribo de Levi e apresenta-os perante o sacerdote Arão, para que possam servi-lo. Então traga a tribo de Levi e apresenta-os perante o sacerdote Arão, para que possam servi-lo, Versículo 7: E cumprirão as suas obrigações e as obrigações de toda a congregação diante do tabernáculo da congregação para fazer o serviço do tabernáculo. Então ali toda a tribo de Levi devia servir ao sacerdote Arão para cumprir as obrigações de toda a congregação diante do tabernáculo, da congregação para fazer o serviço do tabernáculo. Versículo 8: E cuidarão de todos os instrumentos do tabernáculo da congregação, e cuidarão dos filhos de Israel para realizar o serviço do tabernáculo. Então eles cuidarão dos filhos de Israel para realizar o serviço do tabernáculo. Versículo 9: E darás os levitas a Arão os seus filhos, eles lhes serão dados de entre os filhos de Israel. Então todos os filhos ali dos levitas serão dados a Arão, entre os filhos de Israel para servir no tabernáculo do Senhor. Versículo 10: E nomearás a Arão e seus filhos, e eles exercerão as funções sacerdotais. E o estranho que se aproximar morrerá. Então todo o estranho que se aproximasse ali, que não fosse da tribo de Levi, morreriam ali os que se aproximassem do tabernáculo, que não fossem os levitas. Versículo 11: E o Senhor falou a Moisés dizendo, versículo 12: E eis que tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, Versículo 3: Porque meus são todos os primogênitos, porque no dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto humanos como animais, e serão meus, eu sou o Senhor. Então, depois que Deus feriu ali, ou seja, que Deus matou todos os primogênitos ali do povo do Egito, então todos os primogênitos de Israel eram do Senhor, eram de Deus.
Versículo 14: E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, conforme as suas famílias. Contarás todos os homens com idade igual ou superior a um mês, ou seja, contará todos os homens. Então, como já disse, aqui é uma espécie de um censo, o primeiro censo ali feito pelos israelitas. Então, conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais. Conforme as suas famílias, contarás todos os homens com idade ou superior a um mês. Então contará todos os homens. Olha que aqui era diferente. Enquanto na primeira medida Deus falou para contar todos os homens com idade de 20 anos ou superior a isso, ou seja, que tivessem acima de 20 anos, aqui não. Aqui está falando para contar com idade igual ou superior a um mês. E Moisés os contou segundo a palavra do Senhor, como ele ordenara. Então Moisés fez a contagem ali, né, de todos os homens, né, a partir de um mês. E estes eram os filhos de Levi por seus nomes: Gerson e Coate e Merari. Gerson, Coate e Merari. Versículo 18: E estes são os nomes dos filhos de Gerson por suas famílias: Libni e Simei. Versículo 19: E os filhos de Coate por suas famílias: Arão, Eizá, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari por suas famílias: Mali e Musi. Mali e Musi. Estas são as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson era a família dos libinitas e a família dos Simeitas. Estas são as famílias dos Gersonitas. Estas são as famílias dos Gersonitas. Versículo 22. Os que foram contados entre eles segundo o número de todos os homens de idade igual e superior a um mês de idade, os que foram contados entre eles eram 7.500 homens. Versículo 23. As famílias dos Gersonitas acamparam atrás do tabernáculo, no lado do ocidente. Então, as famílias dos Gersonitas acamparam atrás do tabernáculo, no lado do ocidente. Versículo 24. E o capitão da casa do pai dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Versículo 25. E o cargo dos filhos de Gerson no tabernáculo da congregação será o tabernáculo e a tenda. Será o tabernáculo. Então, o cargo dos filhos de Gerson no tabernáculo da congregação será o tabernáculo e a tenda, e a sua coberta, e a cortina para a porta do tabernáculo da congregação. Versículo 26. E as cortinas do átrio, e a cortina para a porta do átrio, que está ao lado do tabernáculo e ao redor do altar. E também as suas cordas para todo o seu serviço, Versículo 27. E de Coate era a família dos Enramitas, e a família dos Isaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzelitas. Estas são as famílias dos Coatitas. E o número de todos os homens com idade igual ou superior a um mês era 8.600, cuidando da guarda do santuário. 8.600, cuidando da guarda do santuário. Versículo 29. As famílias dos filhos de Coate acamparão do lado sul do tabernáculo. As famílias dos filhos de Coate acamparão do lado sul do tabernáculo. Versículo 30. E o capitão da casa do pai das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Versículo 31. E eles deverão cuidar da arca, e da mesa, e do castiçal, e dos altares, e dos utensílios do santuário, com que servem, e a cortina, e todo o serviço.
Versículo 32. E Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, será capitão dos capitães dos levitas e supervisor dos que terão o cuidado do santuário. Versículo 33. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. E os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens com idade igual ou superior a um mês, eram 6.200 homens, 6.200 homens. E o chefe da casa do pai das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail, e eles acamparão do lado norte do tabernáculo. E sob a custódia e cargo dos filhos de Merari estarão as tábuas do tabernáculo e os varais, e as colunas e as bases e todos os seus utensílios e todo o seu serviço. Versículo 37. E as colunas do atril ao redor, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas. Mas os que acampam diante do tabernáculo do lado oriental, diante do tabernáculo da congregação no lado oriental, Moisés e Arão e seus filhos manterão a guarda do santuário para o cargo dos filhos de Israel, e o estranho que se aproximar morrerá. Então todo aquele estranho que se aproximasse ali, que não fosse um levita, se aproximasse demais ali do tabernáculo, iria morrer. Morreria com certeza, né? Versículo 39. Todos os que foram contados dos levitas que Moisés e Arão contaram por ordem do Senhor segundo suas famílias, todos os homens com idade igual ou superior a um mês eram 22.000. Então a tribo dos levitas ali com certeza era uma das menores, né, que tinha ali entre todo o povo de Israel, entre todas as demais tribos. Versículo 40. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, com idade igual ou superior a um mês, e toma o número de seus nomes. Versículo 41. E tomarás os levitas para mim, eu sou o Senhor, no lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas no lugar dos primogênitos, entre o gado dos filhos de Israel. E Moisés contou com o Senhor, como o Senhor lhe ordenara, todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Versículo 43. E todos os primogênitos, pelos números de nomes, com idade igual ou superior a um mês, dos que foram contados, somaram 22.273 homens primogênitos. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, versículo 45. Toma os levitas no lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas no lugar do gado de Israel, e os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Versículo 46. E para aqueles que serão resgatados dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que são em maior número que os levitas, e para aqueles que serão resgatados dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que são em maior número que os levitas. Versículo 47. Tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás. O ciclo é 20 geras. O ciclo é 20 geras, só para esclarecer, um ciclo significa 20 geras. Versículo 48. E darás a Arão e aos seus filhos o dinheiro com o qual o número deles será resgatado. Versículo 49. E Moisés tomou o dinheiro do resgate daqueles que eram em maior número que eles, que foram resgatados pelos levitas, Versículo 50. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário.
versículo 51, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, e diz assim: E Moisés deu o dinheiro dos que foram resgatados a Arão e a seus filhos, segundo a palavra do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Segundo a palavra do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então este foi o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 3 do livro de Números. Lembrando que o livro de Números é uma referência ao número dos israelitas que saíram ali da escravatura, da escravidão ali onde eles ficaram 430 anos escravos ali no Egito. Então este é considerado o primeiro censo realizado, né, ali pelo povo de Israel, pelas tribos, né, pelo povo ali de Israel. Então saíram ali do Egito 603.550 homens, não é contado o número de crianças nem de mulheres, e sim dos homens com idade acima de 20 anos que estivessem ali, claro, preparados para a guerra. Então este é referência exatamente. E esse censo ele foi ali realizado praticamente 2 anos depois do êxodo, depois que eles haviam já saído ali da escravidão ali do Egito. Da escravidão do Egito, e eles ficaram acampados ali no Monte Sinai, ouvindo todas as instruções, todas as ordens, todas as leis, os estatutos de Deus ali. Então eles ficaram ali acampados por volta de 2 anos, onde eles construíram o primeiro tabernáculo, fizeram o primeiro tabernáculo, a primeira casa, né, do Senhor, a primeira casa de Deus, como se fosse hoje uma igreja, né? Então, lógico que naquela época era muito raro você ter ali o tabernáculo. Esse foi o primeiro tabernáculo realizado, feito em homenagem a Deus. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 3 do livro de Números. E para você que nos acompanhou aí por 1 minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha vida próspera, com muita riqueza e sabedoria. E se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Que você tenha vida plena, com sabedoria, com alegria, com saúde, com muita riqueza e paz espiritual. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta apenas você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo, perfeito? Mas se isso for muito trabalho para você, então deixa apenas o seu like, o seu positivinho aí, ó. Like, o seu gostei, que isso já vai estar nos fazendo, vai estar nos ajudando a levar essa palavra, esse material para mais e mais pessoas. E se a gente puder trazer paz espiritual, motivação e alegria para a vida de pelo menos uma pessoa nesse mundão de meu Deus aí, o nosso trabalho já vai estar muito bem feito e muito bem recompensado. Valeu? Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!